Eu quero começar a compartilhar um pouco sobre o que Deus tem falado comigo nos meus devocionais e falar um pouquinho sobre a palavra de Deus com vocês. E hoje eu vim trazer a palavra que está em Joel 2, versículo 23 até o versículo 25, que fala o seguinte: E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporã e a cerodônia, no primeiro mês. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mostos e de óleo. E restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, e a lacusta, e os pulgões, e a orunga, e o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente e ficareis satisfeitos. E louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que prometeu para convosco maravilhosamente, e o seu povo não será mais envergonhado. E vos sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Essa palavra é uma promessa de fartura que Deus entregou para Joel. E ele fala ao povo de Israel que se esse povo, se arrepender, se eles se arrependerem do seu pecado, se eles confessarem ao Senhor, ele restituirá tudo o que eles perderam na época dos gafanhotos. E essa palavra, ela fala muito sobre nós hoje, sobre o quanto que muitas vezes nós perdemos as bênçãos do Senhor, porque a gente dá lugar a outras coisas, porque a gente esquece muitas vezes, e eu falo esquece mesmo, de o quanto que Deus é fiel, o quanto que Deus é um Deus abençoador, o tanto que Deus é um Deus ensinador, o quanto que Deus é um Deus que cuida, que prospera, que abençoa, que restitui, é um Deus de abundância. E o Senhor utilizou, Joel nesse momento exatamente para profetizar na vida desse povo. E logo após, Deus também usa Joel para profetizar ali sobre o Pentecoste, que é em Joel 28 até o 32, que é uma passagem que ela vai trazer ali sobre o Pentecoste, exatamente o que acontece em Atos 2. Então, se confirma a promessa que Deus fez ao povo em Joel, e Deus cumpre lá em Pentecoste, após a ressurreição de Cristo. Deus é um Deus que ele promete e ele cumpre. Então, se ele prometeu na tua vida, você pode ter certeza, se você estiver no lugar da bênção, ele irá cumprir sobre a sua vida. E eu quero deixar exatamente sobre promessa, sobre o quanto que muitas vezes nós às vezes esquecemos das promessas do Senhor sobre nossas vidas, esquecemos que Ele prometeu vida e vida com abundância, porque Ele é um Deus fiel, porque Ele é um Deus que Ele é a própria vida, Ele é um Deus que Ele é a própria justiça, Ele é a própria ressurreição, Ele é a porta que ninguém entra se não for por Ele, Ele é o nosso pastor, Ele é nosso bom pastor, e que se nós escutarmos a voz do pastor, ele abre a porta e nos faz pastar em lindos pastos e ter abundância e vida com abundância. Então, assim como Deus deu uma chance para esse povo de Israel se arrepender dos seus pecados, voltar à casa do Senhor, voltar ao Senhor, o Senhor restitui muito mais do que eles perderam com o ataque dos gafanhotos. Então, do mesmo jeito, ele faz com nossas vidas, que muitas vezes nós perdemos muitas coisas. A gente acha que perdeu, mas na verdade Deus está mostrando pra gente que Ele é Deus, que nós não podemos nada sem Ele.
porque Ele é a videira verdadeira, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Em João ele fala exatamente isso, porque ele fala: eu sou a videira verdadeira e vós somos os ramos, e sem mim nada podereis fazer. Então, eu quero deixar essa palavra para você hoje, que você possa receber, né, o dom de Deus, que você possa receber essa palavra de Deus, que Ele é um Deus que Ele restitui, Ele é um Deus que Ele traz de volta tudo que você perdeu, a alegria, o regozijo na alma. Ele é o Deus que traz a alegria da salvação. E que Deus possa te abençoar nesse dia. Amém.